Então vamos lá, Juízes capítulo 9, a partir do versículo de número 7, está escrito assim: E dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouve a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Somente até aí, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, ó Deus, para aprender com o Senhor da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha falar conosco, que nós queremos aprender mais e mais de ti. Tira, Senhor, todo impedimento, as escamas dos nossos olhos e do nosso coração, que nós venhamos, meu Deus, compreender a tua verdade, meu Deus, e que ela seja prática para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, como foi dito aqui, na semana passada nós podemos ver que Gideão, ele venceu ali seus adversários com seus 300 valentes. O Senhor Deus deu aquela vitória, não foi por causa de Gideão, mas foi por causa de Deus, por causa do Senhor. E depois nós podemos ver que Gideão se recusa a reinar sobre aquelas pessoas. Porque ao verem ali Gideão sendo usado por Deus para vencer os seus adversários, o povo queria fazer de Gideão rei em Israel. Porém, Gideão, ele meio que recusou ali o reinado. Ele deixou de lado, não aceitou ali aquela ideia, mas ele fez ali um éfode, levando o povo à idolatria, e muitas daquelas pessoas acabaram se perdendo. E então, quando nós vamos um pouco mais à frente, chegamos ali em Juízes capítulo 8, especificamente no versículo de número 30, nós podemos ver ali o autor de Juízes falando acerca da família de Gideão. Que Gideão, ele teve ali 70 filhos. É óbvio que esses filhos não foi apenas com uma mulher, né? Mas ele teve ali várias outras mulheres, e totalizando ele teve ali 70 filhos. E um desses filhos ele teve com uma concubina, uma mulher cuja Bíblia não diz o nome, mas diz que era de Siquém. Era uma mulher siquemita. E o nome desse menino era Abimeleque. E olha que interessante, apesar de Gideão não aceitar a ideia de se tornar rei, ele coloca o nome do seu filho Abimeleque, que quer dizer: o meu pai é rei. Ele não queria ser rei, mas ele colocou o nome do seu filho: o meu pai é rei. E o filho dele, filho ali de uma siquemita, de uma concubina, diz aqui a palavra do Senhor que logo após a morte do seu pai, logo após a morte de Gideão, o que ele faz? Ele vai até Siquém, ou seja, o lugar onde ele nasceu, onde ele morava,
onde ele tinha um apoio dos seus familiares, e após a morte do seu pai, após a morte de Gideão, ele pensa assim: meu pai morreu, não tem quem queira reinar sobre essas pessoas. Então é uma oportunidade que eu possa ter. Ele encontrou uma oportunidade de reinar sobre aquelas pessoas. Então ele foi para a sua base de apoio, ele foi diante dos seus parentes, diante dos seus tios, e ele chega ali diante dos seus tios com uma ideia que nasceu no seu coração. E nós podemos ver aqui no versículo de número 2, quando ele chega ali na terra dos siquemitas, Abimeleque, ele diz assim, no versículo 2, falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal aqui é Gideão, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso dos vossos ossos e carne vossa. Então os irmãos e sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram, é o nosso irmão. Então o que acontece? Os seus parentes, os seus tios, começaram a imaginar. Então é melhor que você reine sobre nós. Porque qual era a ideia de Abimeleque? Abimeleque chegou lá e falou assim, olha, não tem quem reina sobre nós, tem lá os filhos de Gideão, mas o que você prefere? Que 70 homens reinem sobre vocês? Ou que eu reine sobre vocês? Porque eu sou carne da vossa carne, eu sou osso do vosso osso. Ou seja, nós estamos aqui juntos, nós somos conhecidos, nós somos parentes, está tudo certo, está tudo em casa. Então o que vocês preferem? Que eu reine sobre vocês? Ou que os outros filhos de Gideão, 70 filhos de Gideão, reinem sobre vocês? Então, na verdade, ele já chegou com uma pergunta, na verdade, induzindo uma resposta. E é claro que eles disseram, nós queremos você. Porque nós te conhecemos, é melhor que um reine sobre o povo do que colocar 70 homens reinando sobre um povo. Imagina só, 70 homens, um tem uma ideia, outro tem outra, cada um é um jeito, um quer de uma maneira, então nós queremos você, reina sobre nós. E até aí, irmãos, tudo bem. Apesar dos pesares, estava tudo bem. Mas ele começou a pensar, para que eu possa reinar sobre essas pessoas, eu tenho que eliminar aqueles outros. Então foi isso que ele fez. Porque não tinha como ele reinar sobre aquelas pessoas com 70 outros fazendo oposição. Então o que ele pensou? Eu preciso exterminar. Eu preciso acabar com a vida dos meus meio-irmãos. Eram meios-irmãos dele, porque eram filhos de Gideão. Então eles disseram, vamos lá e vamos acabar com eles. Conseguiram arrecadar dinheiro, conseguiram investir na vida de Abimeleque, contrataram alguns homens ociosos, a Bíblia diz, era até alguns vagabundos da cidade, e levaram com ele para ajudar a fazer o serviço, que era exterminar os seus irmãos. Então o que ele faz? Ele sai de Siquém, ele vai até Ofra, que era o lugar onde estavam seus meios-irmãos, e a Bíblia fala-nos aqui, irmãos, que ele extermina e acaba com a vida de todos eles. E por incrível que pareça, ele dá um fim trágico aos seus irmãos de uma forma trágica. Não foi algo, de repente ele chegou lá, em um comboio, uma multidão, com uma arma poderosa e já extermina todo mundo de uma vez. Se fosse assim, seria menos pior. Mas nós podemos ver, irmãos, que ele sacrificou os seus irmãos a Baal. Olha só o que diz aqui, o versículo de número 5. Estamos em Juízes 9, versículo 5. E veio à casa do seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido.
Então, irmãos, a atitude que ele teve já foi uma atitude drástica, terrível, de tirar a vida dos seus meios irmãos. Já era algo terrível, você tirar a vida de alguém. Mas aqui o autor, irmãos, ele cita com todos os detalhes que ele tirou a vida dos seus irmãos sobre uma pedra. Não é que ele tacou pedra nos seus irmãos. Mas isso aqui, irmãos, era uma pedra de sacrifício a Baal. Então, o que nós podemos entender, irmãos? Que foi uma morte terrível. Imagina 70 homens, um por um, sendo sacrificado naquela pedra a Baal. Já era terrível o que ele estava fazendo. E agora, tirando a vida dos seus irmãos, como adoração a um Deus estranho, que não era o Deus de Israel. E com certeza Abimeleque ouviu falar do Deus de Israel, porque o seu pai era Gideão. Mas na verdade, irmãos, a palavra não havia ainda entrado no seu coração, a ponto dele tirar a vida dos seus irmãos, sacrificando a deuses estranhos. E sobrou apenas um. E a Bíblia diz que o nome desse um era Jotão. Porque Jotão, ele ficou escondido. E ele conseguiu fugir. A Bíblia diz que ele não foi pego pelo seu meio-irmão. Mas nós podemos ver aqui que a tragédia já estava consumada. E quando nós chegamos no versículo de número 6, o plano de Abimeleque estava praticamente que concluído. Porque os moradores de Siquém ungiram ele a rei. No versículo de número 6, está escrito assim: então ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e todos de Bet-Milo e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Então aqui ele foi levantado como o rei daquelas pessoas. Depois de praticar ali uma carnificina, depois de praticar ali, irmãos, um genocídio, tirar muitas pessoas, aqueles que o ajudaram disseram: então agora você tem que ser rei sobre nós. E foi lá o morador de Siquém, os moradores de Bet-Silo, ungiram ele a rei. Agora ele era o rei, agora era ele que estava cuidando ali daquelas pessoas. E aparentemente, quando nós vimos aqui, até parece que os planos de Abimeleque estavam saindo tudo conforme ele tinha planejado. Porém, como nós vimos, houve um sobrevivente, Jotão. E Jotão, ele se apresenta como sendo um porta-voz de Deus. Irmãos, sempre em dias difíceis, Deus tem o seu porta-voz para anunciar o arrependimento e a salvação. Nós podemos ver que Jotão, ele se colocou como um opositor de Abimeleque. Nós podemos ver que Jotão, irmãos, era a pedra no sapato de Abimeleque. Porque a intenção de Abimeleque era tirar a vida de todos, que não sobre ninguém, para que ele reine. Mas lá estava Jotão, e Jotão, ele sobe ali ao Monte Gerizim, e no Monte Gerizim ele começa a anunciar algumas palavras. E nós podemos ver no versículo de número 7, acompanhe, e dizendo a Jotão: foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus ouvirá a voz. Louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, ele fala diretamente com os moradores de Siquém. Porque apesar dos pesares, aqueles moradores terem contribuído com a morte dos filhos de Gideão, investiram pesado, monetariamente, contrataram homens para ajudar Abimeleque a matar os seus meios irmãos. Deus ainda tinha misericórdia daquele povo. E Jotão, ele sobe no Monte Gerizim. E Jotão, com a palavra de Deus, sendo um porta-voz do Senhor, ele diz: ouve a mim, cidadãos de Siquém, e Deus ouvirá a voz. Ou seja, me ouçam, porque eu sou um porta-voz de Deus.
apesar dos vossos pecados, apesar dos vossos delitos, se vocês me ouvirem, se vocês ouvirem a voz de Deus, Deus também ouvirá a vossa voz. Olha só, irmãos, em todo tempo nós podemos ver a misericórdia de Deus sobre aquele povo que era falho. Mas aqui tinha algo condicional, era o favor de Deus condicional. Ele se colocou como porta-voz, ele diz: ouçam a Deus. E se vocês se arrependerem, Deus também os ouvirá. Porque, irmãos, há coisas que são condicionais. Há bênçãos de Deus que são incondicionais, que dependem daquilo que nós fizermos. Um exemplo, irmãos, o sol, a chuva, o vento, sabe, a volta de Jesus, a salvação. Isso, irmãos, e depende do que nós fizermos. Jesus, ele vai voltar, não tem como, irmãos. Jesus, ele vai voltar, ele prometeu. O sol e a chuva, independente do que nós fizermos, irmãos, nunca vai deixar de chover, nunca vai deixar de ter sol. Mas aqui nós podemos ver algo condicional. Ali ele foi usado para dizer: ouçam a Deus, e se vocês ouvirem a Deus, Deus também vos ouvirá. Há uma palavra de Deus que diz, irmãos: se ainda hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não tardes em cumprir. Deus, ele fala conosco, e Deus tem bênçãos e promessas para a igreja. Mas, irmãos, nós também temos que fazer a nossa parte para que o Senhor nos abençoe. Louvado seja Deus. E aí Jotão, ele começa a contar uma parábola para aquele povo. E aqui nós vamos ler mais uma vez, para que eu possa explicar aos irmãos. O versículo de número 8, está escrito assim, Jotão, ele começa a contar a parábola. E ele diz: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Irmãos, aqui nós temos 4 partes desta parábola contada por Jotão. Na primeira parte, ele conta a parábola de que as árvores vão até a oliveira para ungir aquela oliveira a rei. E aquela oliveira, ela se recusa. As árvores vão até a oliveira e diz: reina sobre nós. Porém, há uma recusa da oliveira. E a oliveira, ela até diz: não, eu quero continuar seguindo, honrando a Deus e servindo aos homens. Através do meu fruto, através da minha gordura eu honro a Deus, através do meu fruto eu também alimento os homens. Porventura deixarei eu de honrar a Deus e servir aos homens para ir labutar sobre os homens? Ou seja, nós podemos ver aqui que a oliveira era desprovida de glória e também desprovida de narcisismo. E olhando isso aqui, irmãos, trazendo para as nossas vidas, nós precisamos de líderes no Brasil. Quando fala de líderes, não estou falando apenas, irmãos, do sistema eclesiástico, mas nós precisamos de líderes que sejam como esta oliveira, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, no campo eclesiástico, em todos os cantos. Nós precisamos de líderes que sejam como esta oliveira, ou seja, que honram a Deus. Perceba, irmãos, que esta oliveira recebeu um convite tentador: reina sobre nós. O que os homens mais querem nos dias de hoje? Reinar.
O que os homens mais querem nos dias de hoje? Ser cabeça e não cauda, invertem até o versículo, tiram do contexto. O que os homens mais querem nos dias de hoje, irmãos? Estar por cima. Mas diz aqui a palavra do Senhor que ao convite tentador que aquela oliveira recebeu das árvores, disse: não, eu não vou deixar de servir o meu próximo com a minha gordura e de honrar a Deus, arrumar problema para minha cabeça para labutar sobre os homens. Irmãos, o Brasil precisa de líderes que sejam como oliveira. A igreja evangélica no Brasil precisa de líderes que sejam, irmãos, como a oliveira, que estejam dispostos a honrar a Deus, a colocar a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E que o Senhor, irmãos, levante líderes nessa nação que se preocupem mais em agradar a Deus do que propriamente agradar aos homens e ao seu próprio umbigo. Louvado seja Deus. Mas a segunda parte aqui desta parábola diz que aquelas árvores continuaram perseverando. Só que agora, como a oliveira não aceitou o convite, o que eles fizeram? Foram até a figueira. Disseram para a figueira: figueira, reina sobre nós. Porém, nós podemos ver aqui que houve também uma recusa. E a figueira disse: não, de maneira alguma deixaria eu de produzir as doçuras e as frutas que alimentam os homens, para ir labutar, para ir cuidar de pessoas. Também recusou. Nós podemos ver aqui, irmãos, um exemplo de liderança, que ao invés de querer ser senhor, é servo. Perceba, também recebeu um convite tentador. Figueira, reina sobre nós. Figueira, tu terás tudo o que quiser, será cabeça sobre nós, reinará sobre nós. Porém, irmãos, a figueira não se deixou ser seduzida. E a figueira disse: não, eu não vou deixar de produzir doçura. Eu tenho bons frutos, os meus frutos são bons. E além do mais, esses frutos servem para alimentar outras pessoas. Servem outras pessoas. Olha só, irmãos, que estilo de liderança. Não é um estilo de liderança que se coloca como senhor, mas é um estilo de liderança que se coloca como servo. A figueira poderia muito bem dizer: não, então eu estou aqui, agora eu serei senhor sobre as árvores. Mas não. Eu dou frutos, esses frutos são para a glória de Deus, e esses frutos alimentam outras pessoas. Irmãos, nós podemos ver aqui, irmãos, o serviço. Nós confundimos muitas das vezes, irmãos, o reinar, o estar à frente de algo com ser senhor. Mas a Bíblia nos ensina a ser servo. O nosso maior exemplo, irmãos, é Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que antes Jesus se humilhou, fazendo-se em forma de servo, semelhante aos homens. Um dia vai ser dado a ele um nome que está acima de todos os nomes. Todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele não veio a este mundo para ser servido. Jesus, ele veio a este mundo para servir. E nós temos aqui um exemplo, irmãos, de liderança com esta figueira. Esta figueira disse: não, eu não vou deixar de servir aos outros com o meu fruto para ser colocado no pedestal de destaque. Eu quero continuar servindo, e que Deus, irmãos, levante líderes nessa nação que estejam dispostos a servir o seu próximo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor levante as figueiras. Que o Senhor levante as figueiras. E isso, irmãos, em todos os lugares. É no trabalho, é na igreja, é em todos os lugares, irmãos. Tem liderança. É no governo, é na política, em todos os lugares. Que o Senhor levante as figueiras que estejam dispostas a servir uns aos outros.
E aqui a terceira parte diz que elas ainda perseveraram, e aquelas árvores foram agora a videira. Foram a videira e disseram: videira, reina sobre nós. Porém a videira também recusou, e de quebra a videira ainda disse: deixaria eu de honrar a Deus e alegrar os homens com o meu fruto? Ou seja, alegrar os homens com o meu mosto, com o meu vinho, porque o vinho era o símbolo da alegria. E a videira disse: vou deixar de alegrar a Deus? Eu vou deixar de alegrar os homens com o fruto da vide para ir labutar sobre os homens? Dispensou também. Não quis o convite. Então aqui nós podemos ver, irmãos, 3 convites foram recusados: a oliveira, a videira e a figueira. Se recusaram a reinar sobre as árvores. Então, como não tinha mais ninguém, o que eles fizeram? Vamos ao espinheiro. Sabe aquele ditado, irmãos? Quem não tem cão, caça com gato. Se não tem tu, vai tu mesmo. Sabe aquele ditado? É o que tem para hoje. Então, já que não tem ninguém, então vai esse mesmo. Já que a oliveira não quer, já que a figueira não quer, já que a videira não quer, já que ninguém quer reinar, então vamos lá pegar aquele espinheiro lá. Quem sabe aquele espinheiro não faz alguma coisa por nós aqui. O espinho machuca, né? Quem sabe esse espinheiro aí não fere os nossos adversários. Já que não tem ninguém, então vamos lá. A carência, né? Às vezes a carência causa isso. Já que não tem ninguém, então vai esse mesmo. É o primeiro que aparecer na frente. Aí chegaram lá diante do espinheiro. É claro que o espinheiro aceitou o convite para reinar sobre aquelas árvores, porém aceitou com um tom de deboche. Porque aqui nós podemos ver, irmãos, que o espinheiro disse assim: então venham e busquem sombra debaixo de mim. Só que aqui há uma contradição. Porque, irmãos, quem já viu o espinheiro? Quem já viu um espinheiro dar sombra? O espinheiro ele não dá sombra. Aqui tinha que ser ao contrário. Você pode imaginar um espinheiro, as árvores vindo. Imagina essa cena. Tem um espinheiro, aí tem as árvores. Só que as árvores estão indo para debaixo do espinheiro procurar sombra. Era para ser ao contrário, não é? Isso aqui é uma parábola. Nós sabemos que árvore e espinheiro não andam, mas se fosse assim, tinha que ser ao contrário. As árvores e o espinheiro indo procurar sombra debaixo das árvores. E então aqui, irmãos, o espinheiro ainda debochou. Vocês querem que eu reine sobre vocês? Eu vou reinar. Então vem aqui, ó. Vem procurar sombra debaixo de mim. Era como se fosse um deboche. Além de reinar, estava debochando dos seus súditos. Mas não para por aí. Diz aqui que o espinheiro, irmãos, ao assumir ali o reinado sobre aquelas árvores, começou a agir impulsionando o medo, a ameaça e o controle. Porque ele disse assim: vocês vão vir procurar sombra debaixo de mim. E vocês que não fiquem de muita brincadeirinha não, porque se vocês ficarem de muita brincadeirinha, se vocês quiserem aqui, sabe, até mesmo vir contra a minha liderança, então vai sair fogo do espinheiro e vai consumir a todos vocês. Ou seja, já começou a trabalhar no medo, já começou a trabalhar na opressão, porque o medo é uma forma, irmãos, de controlar as pessoas. Isso muitas das vezes, até dentro do sistema eclesiástico, usam do medo para tentar controlar as pessoas. Pessoas ficam com medo e às vezes deixam de fazer aquilo que o Senhor não proibiu de fazer, mas o medo e a opressão é tanta. Por quê? Porque o espinheiro começa a tentar controlar. E você conhece, ou já conheceu, irmãos, algum líder que é espinheiro? Talvez na onde você trabalha, é algum lugar que você já foi que tem um líder que ele é espinheiro. Você fala: pastor, aquele líder ali é espinheiro, é difícil demais, é só debaixo de ameaça, de medo, de opressão, é um controle total. Né? É assim que funciona às vezes. Se você não fizer, se você
sair, se isso acontecer, você estará debaixo de maldição. Isso acontece muito, irmãos. Sabe, aquele espinheiro que deseja controlar tudo que as pessoas fazem. E hoje em dia, irmãos, tem uma tal de cobertura espiritual, que os crentes estão todos eles sendo enganados. Eu tenho que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Irmãos, nós não podemos negar que nem nós estamos aqui, nós temos uma liderança, temos o pastor. O pastor, ele ora pelos irmãos. Ele ora de manhã quando acorda, ele ora quando está almoçando, ele ora quando está jantando, ele ora quando está dormindo de madrugada. É brincadeira, irmãos. O pastor também precisa descansar. Mas ele ora pelos irmãos, não tenho sombra de dúvida que ele ora por nós. Mas, irmãos, há uma tal de cobertura espiritual que diz, não, eu tenho que estar debaixo da cobertura espiritual do homem de Deus. O homem de Deus é a minha cobertura espiritual. Irmãos, a cobertura espiritual maior que nós temos é o nosso Senhor e Salvador Jesus. É importante, irmãos, nós estamos congregando, é importante. Quando o irmão está enfermo, está passando por uma necessidade, nós comunicamos aos santos as nossas necessidades. Vai ter alguém que vai orar por você, ninguém vai negar a oração. Mas, irmãos, a cobertura espiritual maior é Jesus. Porque aonde os olhos do pastor não chegam, lá o supremo pastor está, Jesus Cristo. Ele é a nossa cobertura espiritual. Mas, irmãos, há uma heresia sendo ensinada nas igrejas no dia de hoje. E as pessoas às vezes ficam ali, irmãos, aceitando coisas e coisas que não tem nada a ver com a Escritura. Porque a tal da cobertura espiritual disse, se você questionar, se você sair, vai acontecer algo de ruim, você não terá uma cobertura espiritual, irmão, sendo que nós dependemos única e exclusivamente do nosso Deus. Se não for o Senhor, irmão, sobre nós estaríamos perdidos. Nós confiamos no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa cobertura espiritual. Mas perceba como que o espinheiro ele age no medo. O espinheiro ele age no controle, na ameaça. Você quer saber, irmãos, quando algo é saudável, se há ameaça, se há opressão, se colocam medo sobre você, você pode ter certeza que isso não é nada saudável. Ou seja, é o espinheiro agindo e trabalhando. E aí Abimeleque, ele foi esse espinheiro. Depois você lê lá na tua casa o restante aqui dos versículos, e você vai ver que lá no final, Abimeleque ele foi um homem terrível para aquelas pessoas. Tanto é que aquilo que ele semeou, ele colheu. Ele matou os seus irmãos sobre uma pedra. Sabe como que ele morreu no final? Com uma pedrada. Ou seja, o que ele plantou, ele acabou colhendo. Ele foi um homem ruim. Era ele esse espinheiro. Mas, irmãos, o que isso tem a ver para nós nos dias de hoje? O que essa parábola nos ensina? Primeiro, liderança é serviço e não poder. Nós temos que servir uns aos outros. E segundo, liderança sadia é aquela que honra e glorifique ao Senhor. E a liderança está presente em todos os lugares. É liderança no lar, é liderança no trabalho, é liderança na igreja. Todos os lugares a liderança está presente, irmãos. A liderança sadia é aquela que glorifica e honra ao Senhor. É aquela que serve. Então, com isso, nós aprendemos aqui que o Senhor nos chamou para sermos servos. Servos do Deus Altíssimo. Amém? Os irmãos recebem essa palavra em nome de Jesus. Então vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Vamos aplaudir.